Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de marketing digital do zero. Eu sou o Renan Levinsky e no episódio de hoje eu quero falar sobre uma coisa que, na minha visão, vai ser cada vez mais valiosa nos próximos anos. Estou falando da geração de comunidade. Muita gente ainda pensa que uma audiência só é um número e qualidade de seguidores, curtidas, visualizações acabam não importando. Mas olha só, o jogo mudou muito completamente, cara. Hoje, o ativo mais poderoso da internet não é só alcance, mas sim o pertencimento. Essa semana eu tava assistindo uma live de um criador de conteúdo que ele viaja o mundo inteiro de motorhome. Não era uma live super produzida, não era um lançamento de infoproduto, não era um anúncio, não foi avisado que ia ser feita essa live, era uma live normal do dia a dia dele. E tinha mais de 5.000 pessoas assistindo esse conteúdo ao vivo. Cara, sem divulgação pesada, sem tráfego pago, sem chamada antecipada. Aquilo me chamou muita atenção, porque aquilo não é sobre algoritmo, aquilo é muito mais, cara, sobre comunidade. As pessoas elas não estavam ali pelo conteúdo técnico, elas estavam ali porque se sentiam parte daquela jornada. E olha que maluco isso. Você que já me ouviu falando aqui bastante, né, sobre lançamento de infoproduto e tal, para a gente conseguir 5.000 pessoas ao vivo numa live, cara, provavelmente a gente teria que ter gastado muito dinheiro para fazer captação, a gente teria que ter captado ali pelo menos umas 30.000 pessoas, de 25 a 30.000 pessoas numa captação, gastado com lead e tal, para você trazer 5.000 pessoas ao vivo. E esse cara conseguiu reunir 5.000 pessoas ali numa brincadeira. Simplesmente porque ele ligou a câmera e falou, cara, vamos fazer uma live hoje. As pessoas entraram. Elas gostam de acompanhar, essas pessoas gostam de ver, elas gostam de se imaginar vivendo aquilo que ele está vivendo. E isso gera duas coisas muito fortes, então, que é o pertencimento e o desejo. Quando alguém sente que pertence, ela fica no conteúdo. Quando alguém deseja, ela se envolve. E isso muda completamente o jogo de quem cria conteúdo. Comunidade não se constrói com promessas, ela se constrói com presença. As pessoas elas não entraram numa comunidade só para aprender, elas entraram para fazer parte de algo diferente ali. E aqui tem uma diferença, cara, que é importante, que poucas pessoas acabam entendendo. A audiência consome, comunidade participa. A audiência assiste, a comunidade comenta, pergunta, aparece, a comunidade volta. A audiência ela vai embora quando o conteúdo simplesmente acaba, mas a comunidade ela continua mesmo quando não tem nada ali para ver, ela fica voltando, ela fica assistindo, ela fica conversando, e isso tem um valor absurdo, porque imagina o poder de ter milhares de pessoas que confiam em você, que acompanham a sua rotina, que se identifica com a sua história, se sentem então representadas por você. Elas querem continuar por perto de você. E essa audiência, ela não depende de anúncio, ela não depende de viral, não depende nem mesmo da hype. Ela existe porque existe ali então uma relação entre o criador de conteúdo e a sua audiência. E a relação gera possibilidades infinitas. Uma comunidade forte, ela permite criar ali então produtos, eventos presenciais, experiências, clubes de assinaturas, mentorias, encontros, viagens, marcas próprias, parcerias e muito mais, porque tudo isso nasce com mais facilidade quando existe então uma comunidade. O criador do motorhome ali, ele não precisava vender o tempo todo. A própria comunidade pede para ele vender alguma coisa. Enquanto eu assistia a live, eu anotei algumas perguntas que eu percebi que a comunidade estava fazendo para esse criador. Olha só essas perguntas aqui, ó. Que equipamento que você usa? Como que você vive assim? Quanto custa? Como que você começa? Onde que você dorme? Cara, quando a comunidade pergunta, vender acaba virando basicamente uma consequência. E é exatamente aqui que vem um ponto muito importante. A comunidade ela não nasce do nada, ela nasce de constância e de verdade, claro, sobre identificação sua ali com a sua audiência. Não é sobre postar só quando tem algo para vender, é sobre mostrar o processo, sobre mostrar o seu bastidor, sobre mostrar a rotina, sobre mostrar erro, perrengue, sobre mostrar o caminho que você está percorrendo. Porque as pessoas gostam de acompanhar mesmo histórias reais.
E é por isso que hoje vlog, live, stories de conteúdo de bastidores funcionam tão bem. As pessoas não querem algo só super produzido, elas querem ver o que está acontecendo. Não é porque ensinam algo, é porque se aproximam da pessoa. E a aproximação é o que gera o vínculo. E muita gente no digital só aparece quando vai lançar o produto e depois ela desaparece, ela some. E volta só no próximo lançamento. Isso cria uma audiência apenas oportunista e não necessariamente uma comunidade. A comunidade nasce quando você aparece, mesmo quando você não precisa necessariamente estar ali. Quando você compartilha sem pedir nada em troca para essas pessoas. Outro ponto importante também é que a comunidade ela não precisa ser gigante para ser valiosa. Cara, ela não precisa. 1.000 pessoas engajadas vale muito mais do que 100.000 pessoas desinteressadas. Porque uma comunidade forte compra, indica, defende, pertence. E isso é ouro aí no longo prazo para você que é um criador de conteúdo. Nos próximos anos, com o aumento do custo do tráfego pago que está aumentando, com a saturação do conteúdo que está saturando, com a desconfiança do público no que está acontecendo por conta da inteligência artificial, quem tiver uma comunidade vai sobreviver muito melhor. Quem depende só do anúncio vai sofrer mesmo. E aqui vai um erro que eu diria que é muito clássico. Muita gente tenta criar comunidade só pensando na monetização. E isso afasta as pessoas. Toma cuidado com isso, porque a comunidade se constrói pensando primeiro em um vínculo, depois em valor, depois em produto. Se você inverte essa ordem, então você vai acabar quebrando essa relação com o público. E para fechar, cara, guarda essa ideia aqui, ó. Comunidade é quando as pessoas voltam mesmo quando você não promete nada em troca. É quando elas querem estar ali, não pelo conteúdo, mas por quem você é, pelo que você representa para cada uma daquelas pessoas. No mundo de hoje, isso é raro. É exatamente por isso que esse sistema de comunidade é tão valioso. Eu sou o Renan Levinsky, esse foi aqui mais um Marketing Digital do Zero. Se você é um novato, uma novata, tá chegando aqui agora, eu tô aqui desde 2020 produzindo novo conteúdo para você sobre marketing digital. Comecei lá no Spotify, agora também tô vindo aqui pro YouTube. Então, se você estiver me escutando pelo Spotify, aproveita, me segue lá no YouTube, me dá aquela força, me ajuda por lá também. Você que está no YouTube, vai para o Spotify também, dá aquela força para mim lá no nosso podcast. Se você quer aprender comigo, eu tenho aqui a Hackmart, deve estar vendo o QR Code se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver ouvindo o podcast aqui embaixo na descrição, tem o link da Hackmart. A Hackmart é minha escola de marketing digital e lá eu ensino marketing por um valor simbólico de apenas R$19,90 para você aprender comigo. São mais de 300 aulas, são diversos cursos e constantemente está sempre atualizando a plataforma por lá. Fica com Deus, então. Eu vejo você na próxima quinta-feira. Se cuide e até semana que vem.